Bom dia, agradecemos a presença de todos. Vamos aguardar um pouquinho a entrada de participantes. Tá, doutor André? Obrigado pela participação desde já. Vou só aproveitando aqui que a gente está entrando os participantes no webinar para chegar ao número mínimo aqui, para a gente dar início, tá, doutor André? Perfeito. Perfeito. E fazer as devidas apresentações, né, André? Desculpa. Tá perfeito. Vamos aguardar um pouquinho, a gente está indo. Já estamos com 11 participantes. Agradecer a vocês, participantes. Estamos aguardando só chegar o número de 20 pessoas para a gente dar início. Tá? Isso geralmente demora 2 a 3, 4 minutos. São 9:01 nesse momento agora. Nós gostaríamos muito de tirar todas as dúvidas de vocês e que esse webinar seja muito informativo e proveitoso para todos os consumidores finais e para o mercado imobiliário. E vale reforçar que estamos na live do Facebook e que esse webinar ficará no YouTube para que vocês possam ver novamente ou que vocês possam passar isso para os seus clientes, consumidores, que sirva como uma ferramenta de tangibilizar todas as pessoas envolvidas no processo de compra e venda de imóveis. A Caixa, como todos sabem, é líder no processo de habitação, financiamento imobiliário, é um parceiro forte aqui do mercado imobiliário do Distrito Federal. O doutor André é gerente de filial de habitações em Brasília, então a pessoa mais preparada para poder nos falar sobre a questão específica de crédito imobiliário e de Brasília, Distrito Federal. Doutor André, então vamos começar, então, formalmente, né? Dizendo. Então, eu queria agradecer a presença do doutor André Costa, gerente de filial de habitações em Brasília. O André é um arquiteto e urbanista de carreira da Caixa e professor universitário. Então, a gente está falando aí com o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer da Caixa, brincadeirinha à parte, viu, André? Desculpa. Exerce o cargo de gerente de habitações desde 2015. Então, aí o André tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para poder absorver do mercado, está super aberto para perguntas e respostas. Doutor André, o webinar é seu. A partir de agora, nós estaríamos apenas mediando as perguntas, tá, e respostas das pessoas. Vocês têm uma ferramenta aqui, baixando o Zoom, chamado QEA, ou seja, Questions and Answers em inglês, que aqui as pessoas falam muito isso, né? Então, façam suas perguntas nesse momento, nesse local da ferramenta, e nós responderemos, condensaremos isso em aproximadamente 5 perguntas para o André Costa fazer após a apresentação do webinar. Doutor André, abra seu microfone, por favor, e o webinar é totalmente seu. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia a todos os participantes. Primeiro, em nome da Caixa Econômica, eu gostaria de agradecer a todos. Marcelo, só uma confirmação. O som está ok? O som está perfeito, está perfeito. Perfeito. Tudo Ok, certo. muito obrigado. Eu vou desligar o meu áudio um pouquinho aqui, tá, doutor André? Para ficar mais fácil aí para ti. Por favor, pode prosseguir. Gostaria de agradecer o pessoal do DF Imóveis, que está fazendo está nos colocando nesse canal, e agradecer em nome da Caixa Econômica, do presidente Pedro Guimarães, do governo federal também, tá certo? A oportunidade de falar um pouco a respeito da habitação, e especialmente da habitação nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas, acima de tudo, de trazer um pouco também do nosso espírito do nosso trabalho, tá certo? Dentro da Caixa Econômica e como a gente tá vendo essa situação. Não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém que é um momento de bastante dificuldade, né? E nós sabemos disso da maneira, digamos assim, mais próxima, tá certo?
Mesmo assim, a Caixa tem visto nessa dificuldade, nesse momento de grande cuidado, digamos, com a população, boas possibilidades da gente trabalhar e boas possibilidades da gente realizar negócios. Na verdade, aquilo que nos chega como uma dificuldade pode vir a se tornar em uma oportunidade. A Caixa está aqui para poder fazer isso acontecer, né? A gente tem uma série de segmentos parceiros e esses segmentos são o nosso foco, digamos, na reunião de hoje, do ponto de vista do que a gente pode fazer para melhorar os negócios, para melhorar as vidas, para melhorar as oportunidades, fazer com que as pessoas tenham condição de ter acesso à sua casa própria, que os negócios continuem girando. E a gente precisa pensar em maneiras de fazer isso acontecer. E é isso que a Caixa tem feito. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, pessoal, somente com tópicos, tá certo? E a gente vai conversar um pouco sobre esses tópicos. Eu vou colocar à disposição aqui na tela e vou falar um pouco mais e a gente vai tirar dúvidas, tá certo? A ideia é não cansar muito, mas, ao mesmo tempo, esgotar todas as dúvidas que se tenha e expor, digamos assim, todas as nossas informações de maneira clara, didática, objetiva, sem muito floreio, para que a gente possa disponibilizar da informação mais rápida. Uma outra coisa também importante de levar em consideração é o fato de que muitas das informações que a gente tem, elas se atualizam com uma rapidez muito grande. Eu não sei se todos têm percebido isso, mas durante esse período em que a gente está trabalhando em home office e durante o período em que a gente está super conectado, sempre com mídias sociais, com as redes sociais, com o Zoom, WhatsApp, Teams, Skype, a gente tem visto que as coisas têm se processado numa velocidade muito maior, né? Então, às vezes, pode ser que eu tenha uma informação aqui que tenha alguma pequena atualização. Eu tenho certeza que eu estou com as informações mais atualizadas, mas, eventualmente, alguma coisa que tenha virado de um dia para outro. E se alguém quiser trazer aqui algum questionamento a esse respeito, ou eu ouvi dizer que não é mais assim, de outra forma, a gente também não tem problema em responder, tá certo? A ideia aqui não é saber de tudo, mas simplesmente da gente ter a oportunidade de atualizar as informações. Deixa eu fazer aqui eu compartilhar a minha tela. Marcelo, é o meu feedback. Marcelo, tá ok aí a tela? Tá perfeito, viu, doutor André? Tá perfeito. Beleza. Eu estou respondendo aqui a perguntinha. Desculpa. Tá. Eu sempre pergunto porque, às vezes, aparece para o apresentador, mas não aparece para os participantes. A gente fica um pouco à margem, né? Então, é sempre bom saber. Muito bem. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma pequena apresentação feita pela Caixa. São 5 telas só, mostrando quais são as principais, deixa eu voltar aqui, as principais ações para mitigação do impacto do Covid-19 dentro do mercado imobiliário, tá certo? A gente sabe que a Caixa tem uma série de outras ações e eventualmente, se alguém quiser saber alguma informação e a gente puder prestar aqui, a gente vai prestar, mas o nosso foco aqui, até mesmo pela especialidade do canal, tá certo? É trabalhar as ações da Caixa para o mercado imobiliário. Então, a gente tem essa parte, digamos, destinada às construtoras. Eu vou passar um pouquinho, porque eu vou logo para os clientes pessoa física. Depois a gente vai voltar para falar um pouco sobre os nossos clientes pessoa jurídica e sobre os parceiros, aquelas pessoas que queiram se tornar parceiros da Caixa. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse segundo ponto, aliás, o terceiro, que é a prorrogação é a pausa para financiamento, é o último. A pausa para financiamento habitacional é a coisa que tem tomado mais as nossas atenções, né? Muita gente que já tem financiamento imobiliário, tá certo? E viu a possibilidade da pausa. A pausa está disponível para todos, obviamente, aqueles que já tenham começado o seu contrato. O que significa começar o contrato? Significa que você tem que, pelo menos, ter uma parcela paga, tá certo? As pessoas que acabaram de contratar e que, porventura, queiram fazer isso, preciso ficar sabendo. Às vezes, a pessoa entra no aplicativo e solicita a pausa, mas a pausa ela só vai começar a acontecer a partir do primeiro pagamento. Tá certo? Então, é realmente necessário fazer um pagamento
e logo em seguida esse pagamento, no mesmo dia, pagou, quitou, fez, se é por meio de débito automático ou por meio de pagamento de boleto, fez esse pagamento. No caso do pagamento de boleto, vai demorar um pouquinho mais para o processamento, mas fez o pagamento, você já pode requerer a pausa no financiamento. Aqui está dito o seguinte: a possibilidade para financiamento, para suspensão temporária de até 2 parcelas, esse número já mudou, tá? A possibilidade é para 3 parcelas. Muitas pessoas, assim como eu, que tenho o meu financiamento da casa própria, fizeram um pedido, e quando fizeram o pedido era para 60 dias, para 2 parcelas. E aí receberam uma mensagem da Caixa por SMS, que é o canal preferencial para esse tipo de mensagem, receberam uma mensagem por SMS dizendo o seguinte: olha, o seu contrato está pausado por 2 meses. Como o nosso presidente Pedro Guimarães já falou, tá certo? Essa pausa já se estendeu para o 3º mês. Se você, assim como eu, ainda não recebeu a informação de que foi pausado para o 3º mês também, tá certo? É aguardar um pouco mais pelo SMS. Como eu sempre digo, se você tem algum contato com a rede da Caixa, com a agência, com o correspondente bancário, à medida que se aproximar a 3ª parcela e você não tiver recebido isso, um mês antes, 2 semanas, 15 dias antes, você pode dar uma procurada, tá certo? Só para se certificar disso. É uma medida, digamos assim, de confirmação e de segurança para você mesmo, no caso de quem já tem financiamento. Fora isso, para os nossos parceiros que trabalham com comercialização de imóveis, né? Empresas de imobiliárias, corretores individuais, tá certo? Eu tenho essas outras indicações, esses outros tópicos que a gente está vendo aqui. Primeiro, para quem trabalha com a Caixa sabe, né, a maioria dos outros bancos também, que uma das principais ações no ato de financiar é a realização do laudo de avaliação, ou seja, uma vistoria no imóvel, um levantamento de valor de mercado daquele imóvel para definir qual é o valor do financiamento. Esse laudo de avaliação normalmente tem um prazo e a gente está fazendo a prorrogação da validade do laudo de avaliação por mais 60 dias. Ou seja, o laudo que estiver próximo de vencer, aquele que tenha tido uma avaliação já há algum tempo e esteja próximo de vencer, dependendo da característica do imóvel, da característica de financiamento, né? Esses prazos podem variar, chegando próximo de perder a sua validade, ele tem ainda uma postergação de validade por mais 60 dias. Isso porque a gente sabe da dificuldade de, às vezes, visitar um imóvel, às vezes abrir um imóvel, às vezes chegar a ter contato com o proprietário do imóvel, ou com a imobiliária, ou com o construtor, tá certo? Então, a Caixa resolveu que uma boa possibilidade seria ampliar esse prazo para mais 60 dias, de forma a possibilitar, digamos assim, o fechamento do negócio. Outra coisa, essa é a renegociação de financiamento habitacional, certo? Aqui está dito o seguinte: alternativas para a retomada do fluxo financeiro do contrato. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: às vezes a gente tem mutuários, compradores, que por algum motivo tiveram que deixar de pagar uma parcela ou mais parcelas do seu financiamento, certo? Às vezes por uma questão de contingência, por uma mudança de cenário, às vezes por um problema até mesmo de desemprego, e essas pessoas têm agora a possibilidade de fazer uma renegociação em termos muito mais atraentes, muito mais interessantes, tá certo? Depois eu posso até dar mais detalhes a esse respeito, de qual é o prazo e quais são as condições. Eu tenho isso aqui separado, mas, na verdade, a ideia é abordar todos os assuntos inicialmente. E a prorrogação da validade das análises de crédito. Além do laudo de engenharia, a gente sabe que também tem a análise de capacidade de pagamento do tomador, do comprador, tá certo? E essa análise de crédito também tem um prazo de validade. Então, normalmente, a gente encontra uma certa dificuldade, digamos assim, porque, dependendo da complexidade da compra, pela documentação do imóvel, às vezes, ou pela documentação do proprietário do imóvel ou do comprador, há uma certa angústia, porque essa análise de crédito vence. Se ela vencer, você tem que começar o processo todo de novo. Em virtude disso, também a gente está fazendo um prazo adicional de 60 dias para novas análises de crédito, tá certo? Então, aquelas análises que estão sendo feitas agora, elas terão um prazo um pouco mais estendido, de forma que a gente tenha condição de alcançá-las sem precisar começar tudo de novo.
Dentro da comodidade também, daquilo que a gente pode disponibilizar, a Caixa pensou num aplicativo específico para a habitação, né? Acho que se nem todos têm, eu recomendo que baixe, tá certo? Especialmente os profissionais que trabalham com comercialização de imóveis, tá? Porque é uma forma da gente, inclusive, compartilhar informações, da gente compartilhar procedimentos. Muitos dos procedimentos que a gente normalmente fazia na agência, ou que a gente normalmente obtinha informações na agência, estão sendo feitos a partir do aplicativo Caixa, tá certo? A pausa no contrato habitacional, por exemplo, é uma pausa que é solicitada através do aplicativo Caixa, tá? Aplicativo Habitação Caixa. Então, lá dentro do aplicativo tem o pedido de solicitação de pausa. Quem já tem contrato pode acompanhar o seu contrato, ver quais são as informações, tá certo? E outras informações a respeito das possibilidades de contratação com a Caixa. Também um atendimento diferenciado para a assinatura do contrato habitacional, haja vista que a gente está com problemas, não vou dizer nem problemas, mas que a gente está com restrições, digamos, de circulação, tá? Aqui em Brasília, por exemplo, todo mundo sabe que há uma imposição que é compreensível de que todos utilizem máscara, por exemplo, de que as circulações sejam restritas, de que as pessoas que estão dentro daquelas faixas de maior risco evitem sair de casa. Então, a gente tem um atendimento diferenciado para a assinatura de contrato habitacional, especialmente para as pessoas, para os clientes que estão no grupo de risco, tá certo? Esse atendimento diferenciado vai desde a possibilidade da gente atender em um horário diferenciado, tá certo? Até outras possibilidades como marcar um evento especial para assinatura do contrato, dependendo de como seja a situação. E uma força-tarefa para análise de conformidade documental e de garantia. Sobre isso eu queria falar um pouco, né? Incremento da equipe dedicada, redução do tempo de assinatura de contrato, liberação de valores. A gente está trabalhando isso não somente para manter os prazos, os tempos e movimentos das contratações, mas inclusive para melhorar aquilo que, digamos assim, já tinha uma determinada qualidade quando antes do período de pandemia. Ou seja, a gente está conseguindo melhor desempenho agora do que quando não tinha Covid. Tá certo? Então, assim, a verdade é que essa força-tarefa tem nos feito ganhar em escala e tem nos feito sustentar, digamos, o negócio mesmo num período de dificuldade. Tá? Então, essa força-tarefa está em funcionamento e já com essa informação da força-tarefa, eu queria chamar a atenção para o fato de que todas as nossas agências estão abertas. Tá certo? Muita gente tem nos procurado para perguntar se a Caixa continua financiando. A Caixa está a pleno vapor, plenos pulmões. Não temos nenhuma ideia de parar com o financiamento, não temos nenhuma ideia de reter a nossa ação, digamos assim, de participação de mercado. E a Caixa está realmente preocupada com qual é a melhor maneira de atender o nosso cliente e o nosso parceiro corretor, nosso parceiro imobiliário, nosso parceiro correspondente bancário e o nosso parceiro construtor, tá certo? Dentro do universo da construção civil e do mercado imobiliário. Tá? Então, se porventura os corretores de imóveis, tá certo? As imobiliárias estão com dúvida com relação ao atendimento, o atendimento está sendo feito da mesma maneira, as agências estão abertas e os correspondentes bancários também estão a pleno vapor. Tá? Então, a gente pode continuar trabalhando com eles sem maiores problemas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nas minhas telas. Eu queria falar um pouco sobre construtoras incorporadoras que também fazem parte do nosso público-alvo e que também provavelmente estão acompanhando essa apresentação. Com relação aos empreendimentos, né? Os laudos de engenharia para empreendimentos poderão ser prorrogados por até 90 dias. Aqueles laudos que a gente faz de análise dos empreendimentos para financiamento, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, durante o período de obra, tá certo? Serão prorrogados por 90 dias para possibilitar as contratações. Aqui eu queria fazer um pequeno parêntese. O que acontece é o seguinte, a gente tem visto que as ações
que a Caixa tem empreendido rumo ao mercado de imóveis pessoa física tem sido de conhecimento de todos. Mas, às vezes, aquilo que a gente tem feito na pessoa jurídica não tem tido uma disseminação de informação tão clara assim. Nós temos procurado outras associações de construtores para que a gente possa fazer isso. Então, põe aqui, assim, por favor. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem para dizer a respeito dos parceiros da construção civil é o seguinte, é que obrigado. A nossa preocupação também está muito na indústria da construção civil, né? Nos nossos parceiros, de não deixar que um período de exceção esfrie, digamos assim, as intenções de fazer esse mercado retomar o seu vigor, né? E também preocupado com alguns parceiros nossos que, às vezes, têm um giro relativamente curto e que estão preocupados com folha de pagamento que vem pela frente, com taxas, com custos de manutenção do negócio que estão, digamos assim, assustando os empreendedores, os empresários durante esse período. A Caixa tem uma série de soluções para isso, tá certo? Eu vou citar algumas, mas queria deixar a Caixa de portas abertas para os parceiros da construção civil, tanto na área da produção quanto na área da comercialização, para conhecer produtos específicos para os negócios, produtos que podem construir essa ponte de uma maneira sustentável, tá certo? Para que a gente possa entrar e sair desse período de exceção de uma maneira mais fortalecida. O que a gente quer é entender que agora é hora da gente fazer a virada acontecer, né? Aproveitar esse momento para repensar fluxos, para repensar gastos, repensar custos, repensar produtos, fazer com que a gente tenha condição de, dentro do mercado da construção civil, oferecer safras mais aderentes ao mercado e de forma que, lá na frente, quando a gente tiver condição de sair plenamente dessa situação, a gente tenha condição de sair mais fortes e ter oportunizado essa crise. Então, as análises jurídicas também, a gente sabe que as análises que são feitas das construtoras para tomada de financiamento PJ das construções, elas são baseadas em 3 análises, né? Que é a análise técnica, a análise jurídica e a análise de capacidade de endividamento, de risco, né? Então, as análises de engenharia vão ter uma prorrogação de 90 dias, assim como as análises de risco também. E aí o mais interessante, né? As certidões seguirão os prazos legais, mas a gente vai ver que algumas certidões elas podem ser aceitas desde que elas tenham sido analisadas durante o período da sua vigência, tá certo? Então, assim, se eu analisei uma determinada certidão no período de vigência dela, essa análise serve para a contratação, mesmo que a contratação ocorra após a vigência da certidão, tá certo? É óbvio que isso só vai valer para o período de pandemia, porque a gente depois vai precisar colocar todas as informações e todas as certidões nas seus devidos prazos legais. Prorrogação da validade de análise de crédito, né? No caso das construtoras, após a análise de risco, de capacidade de pagamento, as construtoras têm um limite de crédito, uma espécie de cheque especial para pessoa jurídica, tá certo? E essa análise de crédito ela também vai ter uma validade adicional de mais 60 dias. E prorrogação do prazo de cumprimento para cláusulas suspensivas, no caso daqueles contratos que tenham cláusula suspensiva para começarem a vigir, tá certo? Às vezes, cláusulas suspensivas de comercialização mínima, isso depende muito da natureza do contrato. Não vou entrar em muito detalhe, porque eu acho que o nosso tempo é limitado e o nosso público é muito amplo. Mas, para as construtoras que têm contratos com cláusulas que são suspensivas, ou seja, que impedem o caminhamento daquele contrato, se as cláusulas não forem atendidas, essas cláusulas suspensivas também serão prorrogadas por mais 90 dias. Tá? Pausa para financiamento habitacional pessoa jurídica, no caso da suspensão temporária de até 2 parcelas do financiamento à produção. Isso quando você tem um financiamento que já está em fase de amortização, né? Quando a obra está terminada, que o desembolso para a obra já foi concluído, você está no prazo de amortização, a construtora está no prazo de amortização, esse prazo também será dilatado por 2 parcelas,
certo? Para aquelas obras que estão em dia, liberação de parcelas de obras sem vistoria física para os próximos 60 dias, né? Desembolso de obra de mercado mediante aferições futuras nos próximos 60 dias. Isso é uma forma da Caixa incentivar a liquidez das obras, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, é que ao invés da gente fazer aquela vistoria mensal que é feita normalmente nas obras, a gente vai fazer uma interrupção dessas vistorias por 60 dias e a gente vai adotar o desembolso que foi previsto em cronograma contratual, tá certo? Esse cronograma vai ser antecipado em 60 dias. Né? A mesma coisa com os limites de planos de vendas de empreendimento, tá certo? O plano de vendas de empreendimento pode ser revisado por 60 dias. A gente sabe que o plano de vendas do empreendimento é um dos instrumentos de contratação entre a Caixa e as construtoras, né, com uma curva de previsão de vendas, tá certo? Essa previsão de vendas a gente sabe, mesmo assim, ela tem um certo comprometimento por conta do período que a gente está vivendo, e por conta disso também a Caixa está revendo as curvas de vendas, né, os planos de vendas apresentados pelas construtoras ou calculados entre a Caixa e as construtoras, tá certo? Com a prorrogação de 60 dias. Permissão para reformulação e interrupção dos cronogramas de obras. Algumas empresas da construção civil têm adotado a estratégia de férias coletivas para os seus empregados para poder reduzir os custos mensais durante esse período de exceção. A gente sabe disso, né? Então, existe a possibilidade de reformulação e de interrupção nos cronogramas de obras. Tá certo? Suspensão temporária das rotinas de dupla checagem, isso é uma coisa que está muito mais ligado à forma como a Caixa trabalha. Hoje, a Caixa, para poder fazer uma vistoria e uma liberação de recursos para determinada obra, ela trabalha com 2 checagens para evitar erro, para evitar pagamentos indevidos. Essa rotina de dupla checagem excepcionalmente será suspensa, né? E a gente vai trabalhar com uma checagem só, com uma vistoria só. E suspensão de eventos de entregas de unidades, tá certo? Essas entregas, que às vezes eram feitas com festas, com celebrações e tal, tudo mais, a Caixa pediu para suspender e as entregas serão entregas operacionais. A gente está fazendo entregas um a um, às vezes, né? Assim, vai com o proprietário, vai entrega lá na hora, assina o contrato, faz a virada para o período de amortização, e a gente tem tomado esse cuidado para evitar aglomerações e evitar, obviamente, dar um exemplo e um sinal negativo para o mercado de que é momento de confraternização, de congraçamento. Não é, o momento não é agora. Muito embora isso em nada nos impeça de fazer negócios e de fazer bons negócios. Tá? Falamos das pessoas físicas, falamos da comodidade, e aí eu queria abrir um pouquinho, tá certo? Para que a gente possa pegar algumas perguntas, e eu tenho algumas informações para dar na sequência. A gente já tem alguma coisa de pergunta, Marcelo, que a gente possa esclarecer? Temos sim, doutor André. Eu acho que tem algumas perguntas específicas aqui, que todas essas perguntas muito específicas, nós estamos pegando ela, né, tomando nota de todas elas, estamos pedindo celular e e-mail para que a Caixa responda. Tá? Então, tiveram algumas perguntas específicas, muito específicas, a um detalhe dessas pessoas, nós estaremos passando para a Caixa para que a Caixa responda. Agora, perguntas um pouco mais abertas, um pouco mais genéricas, né, doutor André? Aí a gente vou condensar nessas perguntas mais genéricas. Agora, caso a caso, a gente vai deixar que a Caixa responda diretamente, que fica mais correto, né? Bom, atendimento às pessoas, uma questão, você falou da Covid, vocês estão tendo algum protocolo digital, alguma coisa assim que agilize o atendimento sem que as pessoas possam ir às agências, no caso? É uma pergunta que as pessoas estão fazendo aqui. Como é que está sendo essa questão, entre aspas, de dar o atendimento digital antes de ir para o atendimento físico? Obviamente, a questão dessa pergunta, ela vai acatar na questão de tempos e prazos, né, doutor André? Tá. Com relação ao atendimento digital, a Caixa tem feito todo o esforço para que o atendimento seja o mínimo presencial possível. Obviamente, como a gente está num país
que tem uma carga documental muito grande, tá certo? Essas possibilidades, elas são limitadas, tá? Então, tudo aquilo que pode ser digital está sendo. Todas as certidões que podem ser retiradas digitalmente, podem ser encaminhadas digitalmente. E isso pode ser feito... Doutor André, perdão, é só para você parar de compartilhar a tela, pode ser? A sua tela está travada para a consultora, desculpa. Eu que não avisei isso para ti antes. Eu fui direto à pergunta e falhei, mas por favor, doutor André, desculpa, perdão. Não, tranquilo, beleza, vamos lá. Com relação ao atendimento digital, deixa eu falar um pouco mais pausado. O que acontece é o seguinte, a gente tem feito um esforço muito grande para utilizar todos os meios digitais possíveis para evitar o contato pessoal, para evitar o caminho até a agência, tá certo? Mas isso, obviamente, tem um limite, tem uma hora que a gente tem que fazer isso. Né? A assinatura de contrato, por exemplo, a gente não tem como fazer digital ainda. Tá? Muito embora a gente tenha possibilidade de utilização de assinatura digital, há uma certa limitação para esse expediente do ponto de vista da utilização, especialmente em questões de propriedade. Tá? Mas tudo aquilo que pode ser conseguido digitalmente pode ser enviado através do correspondente bancário, tá certo? Certidões, documentos obtidos em portais de governo, essas coisas tudo já pode ser enviado. Tá? A gente tem condição de buscar, digamos, um entendimento de como marcar uma única visita para poder fazer essas coisas todas. Tá certo? E com relação aos documentos digitais dos cartórios, era uma coisa que eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu acho a informação certinha, justinha, que é o seguinte. A documentação básica para contratação, deixa eu ver só um minuto, é que a gente tem a possibilidade de utilização da certidão eletrônica do cartório, né? Daquela, o pessoal chama aqui de certidão de ônus do cartório. Né? A gente pode utilizar a certidão de ônus de maneira eletrônica, tá certo? E só trazer a física no momento do fechamento da contratação. Tá? Você pode tirar isso da Noreg Digital, viu, doutor André? Só para poder ajudar aí na contribuição de todo mundo. Tem um site chamado Noreg Digital, que é dos cartórios, e você pode pedir a certidão de ônus de forma eletrônica lá e enviar isso para vocês, só para tangibilizar as pessoas. Obrigado, desculpa, André. Não, tranquilo, beleza. Agradeço a contribuição. Na verdade, é exatamente isso. Sim. Tudo aquilo que a gente puder fazer digital, a gente vai fazer. Tá certo? Tudo aquilo que a gente puder disponibilizar. Agora, o que acontece? O ato da aquisição de um imóvel, ele requer uma interação que não dá para a gente fazer por meio de sistema. O que significa isso? Significa dizer que é necessário, de fato, realizar um contato, seja ele por WhatsApp, seja ele por telefone. Tá? Então, a recomendação que eu dou é entrar em contato com o correspondente bancário, ver quais são as documentações, tá certo? Aquilo que, porventura, ainda houver dificuldade, a Caixa disponibiliza um saque, um 0800, pode tirar dúvidas a esse respeito. A gente sabe da dificuldade que está sendo acessar essa tiração de dúvidas, porque são muitos clientes com dúvida nesse momento. Entretanto, eu acho que o melhor canal para resolver essa questão são os correspondentes bancários. E pode ter certeza, tudo aquilo que a gente puder utilizar de documentação eletrônica, a gente vai utilizar para reduzir, digamos, esse contato a 1, 2 no máximo. Certo? Vamos lá, só testando entendimento aqui no caso. Pelo que eu estou percebendo, os correspondentes bancários hoje, unindo o que o senhor está falando, que a gente tem conhecimento, eles estão recebendo toda a documentação para dar entrada inicialmente de forma digital, né? Depois ele junta tudo e cria realmente uma pasta física e encaminha a vocês, não é isso? Tá. Então, assim, ele encaminha por sistema. Entendi. E depois ele entrega, digamos assim, ele faz tudo por sistema para vocês, digitalmente, né? Recebe digitalmente, entrega tudo digitalmente para vocês, e depois ele manda através até dessas novas plataformas digitais aí, que é rápida a vida, e entrega fisicamente lá para a Caixa. É mais ou menos isso, né? Para ficar mais tangível. Exato. Esse contato que a gente tem feito, isso mesmo antes da Covid, né? Assim, o que a gente tem feito é o seguinte, o correspondente bancário, ele faz todo esse meio de campo.
tá certo? E aí, assim, ele junta a documentação toda, é ele que submete a análise de crédito do cliente, é ele que solicita a avaliação do imóvel, tá certo? E todos esses tempos de movimentos são geridos através do correspondente bancário. Essa disponibilização da documentação, inicialmente, ela é eletrônica, tá? E como eletrônica, vai seguir o seu fluxo. No momento necessário de conseguir a documentação também, às vezes, o próprio correspondente vai até o cliente, consegue pegar isso aí até o cliente, para que a gente tenha a maior comodidade possível. Isso já funcionava antes e agora está funcionando mais rápido e eficazmente, tá certo? A nossa força-tarefa tem sido para processar essa informação. Porque mais até do que a questão do input eletrônico, digamos assim, é a questão do processamento dessas informações. E esse processamento é aquilo que eu coloquei lá na minha apresentação, né? A força-tarefa para processar essas informações num tempo recorde, de forma que a gente tenha condição de ter a realização do negócio no tempo mais rápido e de forma mais segura possível. Só para tentar ajudar, doutor André, na questão do entendimento da pessoa do outro lado, né? Claro. Pelo que eu entendi, é um processo, entre aspas, mais ou menos simples, né? Na verdade, a pessoa coloca o correspondente bancário coloca tudo de forma digital e a Caixa faz simplesmente um cheque com o físico e o digital, o que vale, obviamente, ao físico, né? O digital é só para acelerar o processo, digamos assim, né? Seria isso? Exato. Há um momento em que toda a documentação precisa estar num dossiê na Caixa, tá? Tudo aquilo que é eletrônico eu não preciso mais imprimir. Uma certidão de CND, por exemplo, da Justiça ou de CND trabalhista, seja lá que CND seja exigida, ela hoje é disponibilizada no sistema com uma chave de reconhecimento. Eu não preciso mais fazer isso. Mas outros documentos que precisam ser físicos, o correspondente bancário tem condição de indicar isso e a gente tem condição de fazer o processamento com o meio eletrônico e conseguir o meio digital somente na hora digamos, do fechamento do negócio. Ótimo. Doutor André, tem algumas perguntas aqui, pertinentes de tudo isso que a gente está falando. Estou tentando administrar aqui, peço desculpa, vamos lá. Eu acho que está muito... É um pouco específico, mas pode ser um gargalo que todas as pessoas têm, tá? Enviamos a ônus com assinatura digital, mas muitas vezes há inconformidade por ser digital, ou seja, falta a comunicação para as análises de conformidade de que esses documentos digitais são aceitos. É uma pergunta afirmativa, no caso, que as pessoas... É uma pergunta, no caso, né, que a pessoa está fazendo. Ficar exatamente no que a gente está conversando agora. Você pode explicar um pouquinho melhor isso, só para poder tangibilizar as pessoas? Veja só, o que acontece é o seguinte, nós estamos caminhando para um processo de registro de imóveis 100% eletrônico. Isso aí é sem dúvida, tá? A gente está vendo, a gente já está vendo com algumas anoregs em alguns estados, isso para o Brasil todo, a possibilidade da assinatura eletrônica do contrato, tá? Ou seja, o contrato mesmo, ele já vai ser feito eletronicamente. A gente não vai ter mais aquela via física que tem que ser assinado em 4 dias, arquivado e tal, tudo mais. Tá certo? Isso é uma questão de tempo. Entretanto, hoje, a gente ainda tem a via física, né? Em muitos casos, a gente tem a escritura precisa ser feita, tá certo? Muito embora a gente tenha o contrato caixa como um contrato que tem validade de escritura pública, em alguns casos existe a escritura pública, eu não vou entrar em detalhes a esse respeito. O que acontece? Acontece o seguinte, a gente tem um compromisso de utilizar a certidão de ônus para fazer caminhar o processo, mas a certidão física vai precisar pintar, a certidão eletrônica caminha o processo, mas a certidão física ela precisa aparecer no fim do processo para poder efetivá-lo, tá? Então, assim, eu posso caminhar com isso, isso vai gerar pendência, porque faz parte do processo apontar quais são as inconformidades dele, tá certo? O que a gente está se comprometendo é de fazer caminhar o processo, mesmo isso apontado como pendência, para que chegue em um determinado momento essa escritura, essa matrícula chegue em forma física, tá certo? Então, isso precisa ser feito, inclusive por uma própria exigência inicial da ANOREG, tá? Então, assim, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, é que esse processo precisa ser fechado entre o banco financiador, entre prefeitura, que é quem cobra taxas e impostos, e cartório de registro de imóveis.
Enquanto a gente não tem isso totalmente fechado, a gente, de fato, vai ter que trabalhar com papel. Eu sei que é um atraso. A gente sabe disso. A gente gostaria de fazer isso muito melhor. Tá certo? Sim, peraí. O Ramon está me mandando uma mensagem aqui. Já temos orientação do Juri? Exatamente. O Ramon está falando aqui para mim. O Ramon é nosso superintendente de habitação Brasília Sul. Ele está dizendo o seguinte, que já tem orientação do jurídico não pacificado com as agências de aceitação de certidão eletrônica no momento da Covid. A gente está aceitando a certidão eletrônica durante o período da Covid. Tá certo? Ótimo. Mas isso é uma coisa, primeiro, que do ponto de vista positivo, isso vai chegar um momento que a gente vai aceitar e não vai mais ter retrocesso, a gente vai aceitar eletronicamente, não vai mais acontecer. Mas a gente tem certeza que, a partir do momento que passar a Covid, o que vai acontecer é o seguinte, sabe aqueles documentos que foram aceitos eletronicamente, a gente vai ter que repô-los fisicamente, tá certo? Então, colocar isso de maneira que todos fiquem sabendo o que está acontecendo. A gente não vai parar a análise, mas seria bom conseguir o documento físico. Sim. Já estão se adaptando, se acelerando de forma digital, especificamente, assim como a Justiça Brasileira e assim como a Anoreg, eles têm que seguir protocolos e a Caixa também, obviamente, né? Isso não é um processo tão lento como uma startup, digamos assim, tem. E tem que seguir o rito aí jurídico das coisas, isso para mim, Marcelo, isso é claro, mas para as pessoas às vezes do outro lado não é tão claro, mas de maneira geral, essa Covid aí, né, doutor André, não só ela tem um outro lado positivo, entre aspas, né, da palavra, dizer que o mundo se digitalizou muito rápido, né? A gente diz aí, você como professor, dizem aí, os estudos dizem que acelerou a digitalização do mundo de 5 a 15 anos. Ou seja, então, isso, como o senhor está colocando aqui, a possibilidade da Caixa analisar a partir de agora, a partir desse momento, já está analisando com certeza de acelerar os processos de via digital, ela com certeza vai tangibilizar todos os elos da ligação nesse sentido para que as coisas se acelerem. Mas, no momento, tenho certeza absoluta que a Caixa está fazendo o máximo que ela pode dentro do regramento e da justiça que ela tem, não é isso? Exato. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. O Ramon me atualizou aqui, tá certo? É o seguinte, hoje a gente está conseguindo, inclusive, fazer a liberação com as certidões digitais. Certidão e escritura digital, tá? Só para o período da Covid, mas a gente tá fazendo isso digitalmente. Fantástico, fantástico. Eu vou fazer algumas perguntas também que as pessoas fizeram aqui. As regras de uso do FGTS para aquisição de imóvel continuam as mesmas? Continuam as mesmas. As mesmas, tá? Vou repetir aqui, tá? O imóvel deve ser residencial urbano, deve ter destinação à moradia do comprador, deve estar localizado na cidade que o comprador mora há mais de um ano, ou nos municípios limítrofes ou região metropolitana, ou na cidade onde o comprador trabalha, nos municípios limítrofes e região metropolitana. Deve ser avaliado em até 1,5 milhão, acima de 1,5 milhão não tem condição de utilização do recurso da conta vinculada. Tem que estar registrado e possuir condições de habitabilidade e não pode ter sido adquirido com o uso do FGTS nos últimos 3 anos. Tá certo? Isso para o imóvel, né? Caso do comprador, tem que ter 3 anos de trabalho sobre o regime do FGTS e não possui financiamento ativo no sistema financeiro da habitação. Tá certo? Isso para utilizar para aquisição. E nem ser proprietário de imóvel na região onde ele está querendo comprar. Fantástico. Uma outra pergunta que é simples, né, de responder, onde encontro o contato de um correspondente bancário para fazer a simulação de financiamento? Olha, simulação de financiamento você não precisa de correspondente bancário, tá? A simulação de financiamento pode ser feita na página do simulador oficial da Caixa, www.8.caixa.gov.br, tá? Vou repetir, www.8.caixa.gov.br. Tá certo? Você pode ir lá. Oi? É o 8 do infinito, só para poder criar uma né? 8 tá? O simulador da Caixa ele é bem fidedigno, tá certo? E ele pode ser utilizado para que você pegue aquelas informações e leve ao balcão da Caixa, de forma eletrônica, se for o caso.
Vamos lá. Uma outra pergunta, como fazer... Eu tenho que pedir para ela explicar um pouquinho melhor isso, mas eu vou tentar fazer, ver se você consegue entender mais do que eu aí nessa pergunta, né? Tá. Como fazer o cancelamento da pausa habitacional? Você conseguiu entender isso? Eu Pergunta? entendi, eu entendi, eu só não... Tá tranquilo, eu entendi. A pessoa pediu a pausa e quer despedir a pausa, mais ou menos isso, né? Quer desfazer a pausa habitacional. Você tem que entrar em contato com a agência, tá? Porque, assim, nós estávamos conversando antes de começar esse webinar sobre as dificuldades que a gente tem com relação a sistema, tá certo? Essa virada rapidíssima da Caixa, digamos assim, com relação às suas ações as suas ações de atendimento à população nesse período de Covid, elas requerem uma preparação muito grande. O Ramon me falou pelo aplicativo, tá? Então você pode entrar no aplicativo e pedir, tá certo? Mas assim, é bom dar uma acompanhada, porque é um movimento inverso ao que está todo mundo querendo agora, tá certo? Então dá uma acompanhada, ver se é possível, de fato, despausar o contrato, tá certo? É aquela coisa. Tá prescrito? Sim. Tá no aplicativo? Sim. Tem um outro telefone que você pode entrar em contato, tá? 3004 1105. Perfeito. Doutor Tá? André, eu vou voltar aqui a uma pergunta sobre o FGTS, só para poder, eu acho que talvez seja um erro de navegação do consumidor final, mas o rapaz, ele está falando aqui sobre o simulador não estar fazendo quando é para uso de FGTS. Você pode testar entendimento com a área de tecnologia e para poder responder isso, se é uma falha de navegabilidade do próprio consumidor final, né, do que está perguntando isso, ou se realmente está tendo essa falha sistêmica? Olha, é o seguinte, eu uso o simulador praticamente todo dia, tá? Assim, não vi isso. Pode acontecer? Pode. Pode ser uma falha sistêmica? Pode. Se for uma falha sistêmica, o que eu recomendo é a gente tentar novamente, tá certo? Existe essa possibilidade? Sim, sem dúvida nenhuma, especialmente num momento de exceção como esse, em que a gente está tendo uma alta procura. Porque o que está acontecendo é o seguinte, como as pessoas estão fazendo home office, estão mais reclusas nas suas casas, elas estão utilizando o seu tempo para maior acesso à internet. Então, no fim das contas, a gente está vendo um maior acesso ao simulador, porque é o momento da pessoa pensar como é que eu vou fazer para comprar um imóvel e tal, tudo mais. Pode acontecer? Sim. Mas eu quero chamar a atenção para quando você preencher os seus dados lá no simulador, certo? Existe um campo para você dizer se tem 3 anos ou mais de contribuição da FGTS. Tá? Se você não indicar que tem 3 anos ou mais, pode ser que ele trave a capacidade de utilização da FGTS. Tá? Ótimo. Eu, particularmente, também, a gente brinca de vez em quando, né, com o simulador aí, no caso, para poder fazer algumas simulações, obviamente, e eu também realmente nunca tive nenhum problema, né, mas, assim, a tecnologia sempre é passível, né, de falha, né, obviamente a tecnologia da Caixa é muito mais robusta do que o padrão normal. Vamos lá, eu acho que a informação aqui importante, pertinente ao momento de Covid-19 aqui. Bom dia. Para clientes do grupo de risco, vamos lá, clientes para grupo de risco. Né? Aqui em casa eu tenho, minha esposa, ela é portadora de marca-passo, tá? Então vamos lá, grupo de risco. Existe a possibilidade do contrato da Caixa ser assinado em domicílio do cliente, acompanhado por alguém da Caixa ou pelo correspondente bancário, por meio de chamada, videochamada, algo nesse sentido? Fazer um atendimento domiciliar? É. Assim, não é problema nisso, não. Isso é uma questão que isso está na atuação do correspondente bancário, tá? Então, assim, isso é uma coisa que o correspondente bancário pode empreender. Eu, sendo correspondente bancário, se eu o fosse, certamente faria esse tipo de serviço, tá certo? Lembrar que o correspondente bancário ele é remunerado
pelo serviço de atendimento na habitação. Quando um contrato de habitação é firmado, existe uma remuneração dentro daquele contrato para o correspondente bancário. Portanto, a ideia é que, sim, a gente faça isso. Se não está acontecendo, entre em contato com a gente, tá certo? Entre em contato pelos 0800, pelos canais adequados, que a gente faz acontecer. Mas a ideia é que, sim, se os correspondentes bancários que, porventura, estejam nos assistindo agora, galera, vamos fazer esse esforço, porque é um esforço recompensador, tá certo? Então, assim, está dentro do trabalho do correspondente bancário, a gente espera que ele faça. Se ele não fizer, se você sentir alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco na Caixa. A gente procura um correspondente bancário. E, em última análise, cara, assim, deixando bem claro isso para todos os nossos parceiros e clientes, em última análise, nós fazemos o esforço, tá certo? Nós da Caixa, nós não temos nenhum problema com isso. E eu estou falando em última análise, não é porque nós vamos esperar tudo acontecer para a gente poder fazer isso, não. Mas é porque, de fato, existe um canal para isso, que é o correspondente bancário. Se não existe essa possibilidade, a gente é feio assim de fazer isso, de atravessar a rua para ir buscar o cliente do outro lado. A gente não vai deixar o cliente passar, isso eu não vou fazer nunca. Coisa boa, André. Fico muito feliz aí com essa prontidão sempre da Caixa. Sempre aqui nós, do lado da DF Móveis, sempre quando nós contactamos a Caixa, seja por que for, até para esse webinar, sempre recebemos a resposta imediata, quero dizer isso, tá, doutor André? E para tudo que a gente conversa, para as nossas ideias que a gente tem, a gente sempre recebe a resposta imediata e somos atendidos para poder sentarmos, conversarmos. Então, assim, eu particularmente, dar o meu depoimento aqui, vejo a Caixa sempre muito aberta, sempre muito positiva e muito ativa, né? Então, assim, eu queria agradecer de antemão disso e parabenizar todos vocês nesse sentido. Bom, voltando aqui às perguntas, questão de taxas. Está tendo alguma diferenciação de taxas por conta dessa questão do Covid? Permanecem as mesmas? O que é que o senhor pode me dizer sobre isso? Permanecem as mesmas. Nosso board de taxa ele está muito voltado para a movimentação da economia mesmo, tá certo? Vou usar uma palavra do meu presidente Pedro Guimarães. Ele disse: toda vida que a Selic baixar, a gente vai junto. A gente tem acompanhado isso. As taxas da Caixa são imbatíveis, tá certo? Não é porque eu trabalho na Caixa, não, mas eu realmente acho que é o melhor banco que existe. Não tem para ninguém. A gente tem uma condição especial? Tem, de atendimento, tá certo? O que a gente está vendo agora, nesse momento, é que o incentivo mais sensível, mais lógico a fazer agora é ir fazer a ponte para o nosso cliente. O cliente está disponível, está interessado, mas não tem condição de fazer uma visita no imóvel, mas não tem condição de comparecer à agência. A gente vai fazer esse meio de campo. A gente vai oferecer meios eletrônicos para que isso aconteça. A gente vai oferecer canais alternativos para que isso aconteça, tá certo? A gente identificou que esse é um momento, primeiro, que oferecer uma taxa diferenciada talvez não dê a dimensão da situação e, ao mesmo tempo, nos coloque numa situação de fragilidade, porque a economia não caminhou nesse sentido. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: estamos caminhando junto com a economia, o momento continua favorável, as taxas estão baixas como nunca, tá certo? A introdução de novos produtos dentro do financiamento, especialmente aquele financiamento de mercado com o recurso SBPE, né, com a utilização do indexador do IPCA, por exemplo, nos possibilitou dar acesso a alguns compradores a imóveis que eles não tinham, porque a taxa baixou sobremaneira, a parcela mensal baixou sobremaneira, né? Então, assim, por tudo isso, a Caixa continua com o seu propósito. Primeiro, de continuar acompanhando a Selic na sua taxa pessoa física, tá certo? Mas de ampliar os canais para que isso aconteça, facilitar os meios de construir as pontes. Isso a gente vai fazer sempre. Perfeito. Está tendo algumas perguntas aqui internas da Caixa, doutor André. Eu vou pedir, como sua questão são mais internas, no caso, né? Eu vou pedir para que essas perguntas sejam, eu vou repassar todas as perguntas para que vocês respondam internamente, que não acho que não faz sentido a gente fazer aqui no webinar. São coisas simples, no meu ponto de vista aqui, mas coisas que merecem ser respondidas diretamente para as pessoas, tá? Mas vamos lá.
Só querendo colocar isso só para poder dar um feedback do que as pessoas estão fazendo no bate-papo aqui. Vamos lá. Outro item que me foi perguntado sobre a questão, eu entendi como renegociação, né? Hoje vocês têm aí aquela taxa, melhor taxa do mercado, que é pelo IPCA, posso estar falando errado, né? E tem uma questão da taxa fixa, aí no caso, e tem a questão da taxa, digamos assim, eu não lembro como é que pelos procedimentos mais anteriores, né? Eu queria que depois denominasse essa. Se eu posso ficar renegociando, saindo de um item para o outro, aproveitando, entre aspas, os momentos econômicos para que eu possa fazer, eu acho que a palavra seria a portabilidade do IPCA para fixa, da fixa para outra, há essa possibilidade dentro da Caixa, ou a partir do momento que eu entrei em uma, eu tenho que ficar nisso a vida inteira? Como é que funcionaria isso? Olha, Marcelo, isso é uma discussão que tem sido acalorada dentro da Caixa, porque hoje, o que a gente tem? Hoje, hoje o que a gente tem? A gente não tem condição de fazer portabilidade de indexador, tá certo? Se eu entro no IPCA, eu estou no IPCA, se eu entro na TR, eu vou na TR, se eu entro no prefixado, eu vou no prefixado. Tem mais. Assim, eu tenho uma outra, eu vou complementar, vou turbinar a tua pergunta com outra dúvida que sempre nos aparece, que é o seguinte: olha, putz, eu acabei de contratar com X%, a Caixa acabou de baixar a taxa. Tá? Eu estou pagando a minha segunda parcela e quando eu vi a Caixa baixou a taxa e eu queria a taxa mais baixa, tá certo? Isso é uma coisa que acontece muito. Isso é normal em qualquer segmento de varejo, qualquer um. Tá certo? Se eu comprei uma TV, a TV custou 2.000 e amanhã uma varejista faz uma promoção e vem por 1.200, eu vou ficar com raiva porque eu comprei de 2.000. Tá? Entretanto, a gente não tem condição de fazer essa mudança agora, mas isso é uma coisa que tem sido tão questionado que a Caixa começa a se perguntar até que ponto isso não pode ser modificado. A gente não pode modificar hoje, e eu lhe digo qual é a raiz disso, tá certo? Porque a composição da nossa carteira é feita com base no produto que a gente vende. Então, se eu vendi IPCA e vendi IPCA a tal percentual, isso faz uma composição da minha carteira. Aí o cliente vai dizer, mas o que tem a ver com isso? Bom, você tem a ver porque a gente, no momento, era o mais adequado, era o mais rentável e era aquilo que foi a sua escolha. Então, a gente parte do pressuposto de que houve uma aceitação tácita das duas partes, não é nem tácita, houve uma aceitação contratual das duas partes. E essa aceitação ela vai pautar os próximos 30 anos. Existe essa possibilidade hoje? Não. A Caixa está pensando nisso? Sim. Por quê? Porque a Caixa quer sempre atender o seu cliente da melhor maneira possível. Tá certo? A gente hoje oferece essa portabilidade? Não. A resposta é clara e simples, é objetivo. Não, tá? Mas a gente não deixa de pensar nisso. A gente não deixa de pensar alternativas. O fato da gente pensar vai fazer com que amanhã tenha portabilidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Não garantimos nada, tá certo? Mas hoje, o que vale é o que está contratado. Está contratado, vai até o final como contratado. A grande questão, né, doutor André, é que vocês estão dando inúmeras opções. Quem escolhe é o cliente, né? Obviamente, quando você dá inúmeras opções que vocês estão fazendo, poucos bancos fazem dessa forma, tem essa quantidade de opção que a Caixa tem, acontece que a pessoa, no momento específico, pode ficar no risco de, opa, então agora eu vou mudar de banco, no caso, né? E aí a Caixa acaba perdendo o cliente, né? Que é a coisa chata nessa situação, né? Mas, ao mesmo tempo, a Caixa tem toda uma escalabilidade, tem toda uma situação para poder tentar tratar as coisas. Então, eu acho que tudo é uma questão, novamente, de adaptação a todos os cenários. Mas o grande benefício que a população e os consumidores finais têm que ver é que a Caixa está sempre lançando oportunidades, né? A Caixa está sempre lançando e depois os outros bancos estão tentando acompanhar, e muitos deles não conseguem acompanhar, né? Mas a gente tem que ver a Caixa, né, sempre como inovadora. E as questões, obviamente, quando você inova, elas vão aparecendo outras posições e a Caixa vai se readequando para isso, como sempre foi, e pelo que até onde eu tive a minha experiência aí de 20 anos no mercado, seguindo de forma indireta, né, a Caixa, vocês sempre fazem, né? Eu acho que vocês são
são exemplo assim de bancos muito capazes, muito competentes dentro da extensão de atendimento que vocês têm. A Caixa é um exemplo vivo e um exemplo a seguir. Não é à toa que várias pessoas, aí a gente tem vários correspondentes bancários aqui que trabalham no mercado imobiliário, que a pessoa que está trabalhando lá no como coisa bancário não era um ex-funcionário da Caixa, mas era um ex-estagiário, era uma ex-pessoa que trabalhava dentro da Caixa, que aí essa pessoa já tem um conhecimento notório, né, dentro da questão de correspondente, de mexer com financiamento, ele dá continuidade dentro das empresas. Então, vocês, indiretamente ou diretamente, estão sempre dando informação de formação de mão de obra para o mercado imobiliário também, nesse pré-requisito aí de correspondente bancário, para a gente isso é claro. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais uma outra dúvida aqui que eu acho que vale a pena ser respondida, que não é questão específica. Quando for muito específico, tá, doutor André, reforçando para todo mundo, vou passar para vocês, nós vamos passar para vocês responderem, né? Bom, eu acho que agora já estamos com todas as perguntas feitas, que eu tomei nota aqui no caso, e as perguntas do Q&A o pessoal fez muita pergunta pelo bate-papo mesmo, mas como são muito específicas, a maioria aqui ficou não respondida, eu peço desculpa, mas são perguntas específicas, nós vamos passar para vocês, e quem deixou nome e telefone, ou se registrou, se cadastrou com nome e telefone, nós vamos passar o nome, telefone e e-mail para a Caixa, e o doutor André vai encaminhar dentro dessas áreas específicas, não é isso, doutor André? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor, para ficar mais claro? Você é a pessoa mais correta de falar isso, não eu. Bom, antes de mais nada, assim, eu queria agradecer as palavras a respeito da minha empresa. Não é porque eu trabalho na minha empresa, não é porque eu trabalho na Caixa Econômica. A gente é apaixonado pelo que faz, né? Que isso não seja, digamos, um pré-requisito, o sentimento. Na verdade, a gente trabalha a nossa paixão é uma paixão profissional. A gente faz o que faz da maneira como faz, porque o nosso comprometimento, a nossa seriedade vai acima de tudo. Com relação à questão, digamos, de migração, né, de portabilidade, isso é uma coisa muito legal, eu acho, porque permite ao nosso cliente, primeiro, comparar a gente com o mercado. O cara não está amarrado pelos pés, né? Nem com a Caixa, nem com outro banco. Ele tem a condição de fazer isso, e a Caixa concorda com a portabilidade. É um negócio legal para burro, tá certo? Existem situações existem momentos dentro do contrato. Puxa, um contrato é uma mega maratona de 30 anos, tá certo? 30, 35, 20. A gente tem estudos de que a duração média da carteira, que chamam de duration, é de 12 anos, ou seja, mais ou menos isso que as pessoas levam porque adiantam os pagamentos, utilizam outras formas, utilizam conta vinculada do FGTS, então a duration média da nossa carteira é de 12 anos. O fato é que a gente paga sempre para ver, tá certo? Eu sempre disse isso, cara. Se você encontrar um banco melhor, vá para lá, porque eu tenho certeza que você não vai encontrar, tá certo? Mas tem um momento em que a gente vai dar uma olhada e um banco vai ter uma taxa melhor, vai. Mas a Caixa sempre, num determinado momento, acaba se provando mais vantajosa quando, por exemplo, numa situação dessa, lidera o mercado na pausa das parcelas de habitação, né? Outros bancos não pararam a habitação, não pararam outros tipos de pagamento, tá certo? E aí, no fim das contas, o que conta, de fato, é essa nossa capacidade de parceria com os nossos clientes, com os nossos parceiros de mercado, tá certo? O nosso compromisso com o bem-estar da população, com o morar bem, o viver bem, tá certo? Isso aqui é o mais importante, é isso que nos dá gosto de trabalhar onde a gente trabalha. Eu vi, Marcelo, alguns questionamentos pontuais. Eu vou fazer uma resposta grande para todos esses questionamentos pontuais, tá certo?
para que a gente não fique sem dar uma posição agora no ar, mas muitos dos questionamentos poderão ser respondidos mais propriamente a posteriori, quando a gente tiver condição de ler e entender o que está acontecendo. Algumas pessoas falaram, por exemplo, eu entrei no aplicativo, fiz a pausa, desfiz a pausa, mas não desfez a pausa, eu tentei, mas não consegui, e tentei no telefone também não consegui. É fato, tá certo? Existem questões como essa, existe uma certa demora, porque a gente acelerou todos os prazos, todos os tempos de movimento. Quando a gente faz uma pausa no aplicativo da Caixa, a gente corre para o SMS para saber se já chegou o SMS, né? Antigamente eu datilografava uma folha de papel todinha até chegar no final. Hoje eu faço um texto e quero que saia na impressora imediatamente. Se a impressora demorar 1 minuto, eu acho que ela é lenta, quero trocá-la e comprar uma mais nova. Isso é o sinal dos tempos, a gente entende isso, em nenhum momento a gente critica, muito pelo contrário. Há, de fato, que esperar um tempo. Existem problemas de processamento dentro da Caixa? Com certeza existem. Como existem em outros bancos, mas a Caixa é mais severa por uma razão muito simples, porque o nosso processamento é muitíssimo maior do que de qualquer outro banco, né? Haja vista a necessidade que a gente teve de estabelecer uma base de processamento de dados para fazer o pagamento dos auxílios emergenciais, e como está sendo feito isso pela Caixa de maneira pacífica e transparente. Então, assim, de fato, há. Alguma pessoa me perguntou aqui no chat, eu comprei um imóvel e pedi a carência de pagamento, mas estou pagando juros e ninguém sabia explicar por quê. A gente precisa pegar esse caso. Vou pegar esse caso, vou dar uma olhada, e se porventura tiver condição de colocar o contato, a gente entra em contato daqui para a próxima semana. Não vou garantir que a gente vai fazer isso amanhã, mas segunda, terça-feira a gente entra em contato, responde, vê o que pode ser feito, tá certo? Quais são as tentativas que a gente pode fazer, e se tiver sendo cobrado devidamente, a gente vai trabalhar para corrigir isso o mais rápido possível. Há uma informação que eu não passei e que eu acho fundamental passar, é que hoje a gente tem a pausa de 3 meses para os contratos ativos e a gente tem a proposta de carência de 6 meses para imóveis novos. Tá certo? Então, a aquisição de imóvel novo hoje na Caixa, você só começa a pagar 6 meses a partir da aquisição, por conta também de um trabalho de incentivo da Covid. Isso vale para imóveis novos. Mas por que imóveis novos? Porque quando a gente trabalha com imóveis novos, a gente tanto incentiva o mercado imobiliário quanto o mercado da construção civil. A gente precisa também pensar num tiro que dê para abarcar o máximo possível de cadeias produtivas, tá certo? Mas, assim, algumas pessoas têm perguntado, será que a gente não poderia fazer isso ou dar algum incentivo para imóveis usados, especialmente numa praça como Brasília, onde o imóvel usado tem uma valorização tão grande? A gente também estuda isso. Não está ainda na prateleira, mas a gente também está estudando, tá? Então, por tudo, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer os meus amigos da Caixa que estão me mandando direto, tá certo? E me municiando de informações. Eu só estou aqui porque tem os meninos me ajudando, tá certo? A equipe do Ramon, a equipe da Pamela, que é superintendente da Brasília Norte, a Marília, que está me ajudando aqui também, meus queridos irmãos da Caixa Econômica, que nunca deixam nenhum de nós na mão, tá certo? Então, assim, nós temos essa união, e é uma união em prol do povo brasileiro. A gente não vai deixar ninguém para trás. Fantástico, doutor André, fantástico mesmo. André, eu sei que a gente estava só finalizando, mas tem uma pergunta aqui sobre retificação, Perfeito. que é uma coisa, eu acho que muitos podem passar, né? É retificação geral, tá? Assim, eu estou falando do termo retificação, porque são várias retificações que podem acontecer durante o processo. No caso específico dela, mas só para poder pontuar, mas sobre o tema retificação, ela fez uma estrutura pública e ela esqueceu de colocar o cônjuge, no caso, né? E está pedindo uma retificação e está perguntando se o banco, se a Caixa, perdão, faz retificação, e ela está com um gargalozinho no cartório de registro de imóveis, tá? Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, o contrato habitacional já foi feito, ela já tá com o contrato ativo?
Deixa eu tentar ler um pouco melhor, então. O contrato tá aqui, ó. Laura, o contrato já foi feito, Isso. né? Eu acredito que sim. Eu acho que já foi feito e está dando essa exigência aí, no caso, e ela tem que retificar isso. Está tendo alguma dificuldade? Tá. Laura, eu vou tentar ver se eu entendo o que você está falando. O que acontece é o seguinte: você fez o contrato foi feito no nome de um só dos cônjuges, você quitou o contrato, recebeu o termo de quitação, e agora quando você leva para o cartório está querendo que conste o nome dos dois cônjuges, é isso? Isso. Beleza, pronto. Olha. Na moça. Isso é bem tranquilo. Isso é bem tranquilo, tá? Assim, isso é uma questão meramente assim, de papel, cartorial. Você solicitar, requerer a Caixa. Como tudo aquilo que é customizado demora um tempo a mais para ser feito, tá certo? Isso não é o usual, não é o comum, tá? Até mesmo porque, dependendo do regime de matrimônio seu e do seu marido, do seu cônjuge, o cartório deveria aceitar sem precisar disso, porque, afinal de contas, o que é adquirido por um faz parte do patrimônio dos dois, né? Mas, se o cartório está exigindo isso, a Caixa não vai fechar na mão, tá certo? Então, a Caixa que preciso ir está fechada, é a do Conjunto Nacional. Você pode procurar outra agência, tá certo? Mesmo que a outra agência diga, porque é de lá e tal, tudo mais, a gente vai customizar o acesso para as informações para que você tenha isso. Você não vai ter que esperar esse período todo para poder fazer a baixa na quitação do seu imóvel, não, tá? Então, assim, na verdade, é muito mais, ó, farei isso para ontem, ela disse. Beleza, Laura, procura uma outra agência, tá certo? Qualquer coisa você pode entrar em contato conosco, o telefone já foi dado aqui, tá? Mas você pode entrar em contato conosco e a gente vai fazer esse acompanhamento. Mas eu acho que não é problema, não. É bem tranquilo. Não anotei, peraí. Posso passar novamente? Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. 3004-1105, tá certo? Aí você pode pedir informações lá. Se não for o canal adequado, eles vão te dizer qual é o canal adequado, mas é uma forma de você ter um atendimento quente, entre aspas. Você vai conversar com alguém, com uma URA, mas você vai acabar tratando com um atendente, você explica o seu caso customizado e a gente resolve isso aí, tá bom? Eu acho que tem só mais um outro item aqui que eu acho que é importante a gente colocar. Estamos Só, com tempo. eu não sei como é que você está com o tempo aí, tá? Eu estou jóia. Desculpa, é a questão do jurídico da Caixa, tá? O Bispo é um corretor antigo aqui em Brasília, é presidente do sindicato sindicato dos corretores de imóveis. Tem uma história muito bacana, depois a gente vai falar sobre isso, do pai dele, já é uma profissão de pai para filho, né? E é uma pessoa já bem madura, né? no sentido profissional da palavra, né? O Bispo. Ele perguntou o seguinte: como faz para entrar em contato com o jurídico da Caixa? Pois eu quitei o imóvel e preciso que o jurídico peticionar na justiça para retirar da penhora da matrícula do imóvel. Vocês têm um canal aberto com o jurídico? Como é que ele pode fazer isso? Olha, eu vou falar uma coisa assim, me permita ser um pouco incisivo nesse aspecto. Tem áreas da Caixa que são internas e que, por uma questão de escala de atendimento, elas não estão abertas, tá certo? Para essa finalidade, eu acho que o mais interessante seria buscar a rede mesmo, tá? Pedir o auxílio de um gerente geral que possa encaminhar isso. Por que eu estou falando dessa maneira? Quem quiser falar com o jurídico não tem problema não, o jurídico está aberto, não é fechado, não está fechado a 7 chaves e não é uma coisa inacessível não, muito pelo contrário. A questão é a seguinte, é que a rede de atendimento ela tem que estar preparada para atender dessa forma. Tá certo? Não é nem uma questão de estar ou não estar, ela tem que estar preparada para atender. O que eu te recomendo é o seguinte: se eventualmente com o teu canal de contato direto na agência isso não for possível, procure o gerente geral ou procure um dos superintendentes executivos, a Pamela ou o Ramon, que eles podem te dar essa saída de uma maneira mais prática, rápida, fluida e com um treinamento estabelecido. Tá certo? O jurídico atende bem? Com certeza, não tem a mínima dúvida. Todos da Caixa atendem bem. Teve a marquinha Caixa, né? Teve esse negocinho aqui assim, é uma pessoa fenomenal, tá? Mas o atendimento pela agência ele é muito mais eficaz, muito mais tranquilo. Tá ótimo, André.
Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas aqui que foram perguntadas, fora aquelas extremamente específicas. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento à Caixa Econômica Federal por ter aceito conversar e dar explicações a todo mundo do mercado imobiliário, principalmente aos consumidores finais, como foram bem colocados aqui, a maioria das perguntas são pertinentes aos consumidores finais. E gostaria de agradecer à doutora André. Doutora André, eu gostaria de deixar mais uma vez o espaço aberto para que você finalize o webinar. O webinar é seu, afinal de contas, eu gostaria que você desse o agradecimento final para todo mundo. Muito obrigado, doutora André. Querido Marcelo, muito obrigado pelo convite. A Caixa está sempre disponível, nós estamos sempre abertos para prestar esclarecimentos. No nosso caso específico, todas as agências estão abertas, eu falei isso no início, vou falar mais uma vez. Todos os correspondentes bancários estão ativos, tá certo? Nós estamos disponíveis para qualquer dúvida, para qualquer questionamento. No meu caso específico, que trabalho na gerência de filial de habitação, a gente fica ali no 9º andar do edifício Matriz 2, aqui no setor de Autarquia Sul. Esses dias estamos trabalhando de home office, como todo mundo, muito embora às vezes a gente tenha que ir na Caixa, mas estamos sempre disponíveis, tá certo? Esse canal aqui, eu até pediria, Marcelo, tudo aquilo que foi encaminhado para vocês, vocês podem colocar à disposição da gente, que a gente responde, tá certo? Se houver qualquer contato, qualquer necessidade de contato direto com o cliente ou com o parceiro, nós faremos sempre. Mais uma vez, agradecer à família Caixa, que está aqui conosco, está aqui nos acompanhando, os gerentes gerais, gerentes de relacionamento, gerentes de pessoa física, pessoas jurídicas que estão conosco, todos os funcionários da Caixa que nos deram a honra de nos acompanhar aqui agora. Poxa, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. É uma honra trabalhar com todos vocês. Queria agradecer imensamente ao DF Imóveis pela iniciativa, tá certo? E nos colocar sempre à disposição, seja aqui, seja em outros canais. Sempre. Muito obrigado mesmo, tá certo? E viremos quantas vezes forem necessárias, tiraremos todas as dúvidas que forem necessárias e gastaremos o tempo que for necessário para bem atender os nossos clientes e bem atender os brasileiros. Fantástico, André. Muito obrigado novamente. Bom dia a todos. Abraço. Obrigado. Valeu.